programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Continuamos a conversa com a professora Flávia Xavier. Ela é da Faculdade de Educação da UFMG e do Núcleo de Pesquisas em Desigualdades Escolares. Conversamos sobre o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Flávia, por que o IDEB não pode ser o único indicador de qualidade na educação? Isso é muito importante, porque o que tem acontecido é que o IDEB tem sido aquela medida que tem descrito a qualidade da educação básica das escolas brasileiras. Entretanto, esse indicador ele está altamente correlacionado com o nível socioeconômico dessas escolas. Isso quer dizer o quê? Que aquelas escolas que apresentam um indicador melhor, que tem se saído melhor em termos de desempenho escolar dos alunos, das suas taxas de aprovação, são aquelas escolas em contextos socioeconômicos mais altos, que as famílias desses alunos possuem maior renda, mais bens de capital, de serviços, enfim, que tem mais acesso. São famílias também cujos pais desses alunos têm maior nível educacional. Então, a gente não pode usar o IDEB como um único indicador, dada essa alta correlação dele com o nível socioeconômico das escolas. É importante que esse indicador ele seja usado de modo contextualizado. Ao apresentar para a escola o IDEB, é importante que se apresente também o contexto que essa escola se inscreve, porque isso vai permitir com que os professores, que o diretor daquela escola, que a comunidade entenda o contexto no qual ela se inscreve e às vezes são contextos inclusive adversos às melhorias que têm que ser pensadas. Isso não quer dizer que os alunos tenham que aprender de modo diferente, né? Que um aluno de um contexto mais favorecido vai saber mais e o aluno de um contexto menos favorecido menos. Não quer dizer isso. Mas a gente tem que entender que existem contextos que são mais adversos. E, portanto, uma escola em um contexto mais adverso que consegue uma melhoria, mesmo que pequena, mas aquilo pode significar muito para aquele contexto. Então, não dá para a gente fazer comparações sem que haja essa contextualização. Outros indicadores, além do nível socioeconômico das escolas, são importantes. Por exemplo, a infraestrutura das escolas. A gente tem percebido hoje, já tem pesquisas com esses indicadores calculados, que nós temos escolas muito desiguais em termos de infraestrutura. Então, escolas que faltam um básico relacionado a isso, né? Falta carteiras, falta uma cantina adequada, quadra de esportes e outras escolas mais bem equipadas. Então, a gente tem uma variação enorme e a infraestrutura também está relacionada a esse contexto que a escola se inscreve. Então, o importante é apresentar esse indicador. Esse indicador pode ser uma síntese interessante, mas ele nunca pode ser lido fora de um contexto no qual aquela escola se inscreve. E esse ranking que é feito com a nota do IDEB ajuda a melhorar a escola? Isso tem sido um grande equívoco, né? A equipe técnica do INEP, já nos últimos anos, não tem recomendado esse ranqueamento. O que a gente viu, por exemplo, com as notas do Enem ano passado, e isso acontece com o Enem, acontece com o IDEB, a mídia gosta de fazer o ranqueamento. Então, sai uma lista das melhores escolas. Vamos usar o Enem, que a mesma lógica se aplica ao IDEB. Então, sai a lista das melhores escolas por cidade, em São Paulo, em Belo Horizonte, né? E são sempre as mesmas escolas. São as escolas mais tradicionais, são as escolas que recebem um público, alunos de nível socioeconômico mais alto. Não é à toa, tá certo? Então, a gente sabe que existe essa correlação entre nota, entre desempenho dos alunos e o nível socioeconômico. Essa discussão tem sido feita há muitos anos, não só no Brasil. Foi uma discussão que já começou lá na década de 60, mostrando essa relação
entre a origem social, a origem socioeconômica e cultural dos alunos e o desempenho desses alunos em termos de notas, seja essas notas de leitura, matemática ou outra mesmo, né? E o que acontece é que quando a gente faz um ranqueamento, a gente simplesmente desconsidera esse contexto, tá certo? Então, se essa nota ela é altamente correlacionada a esse contexto, a origem dos alunos, quando a gente faz um ranqueamento, seria a mesma coisa de dizer que esse ranqueamento é um ranqueamento por origem socioeconômica, por nível socioeconômico. Então, não se pode fazer isso. Na verdade, a educação também não é uma corrida de cavalo, né? Que a gente possa colocar. Porque numa corrida, para um chegar em primeiro lugar, o outro tem que chegar em segundo e tem que ter um último colocado, né? E tem premiação. E a gente não pode transportar essa mesma lógica para a educação, porque o que a gente quer é que todo mundo chegue em primeiro lugar, né? Que todo mundo seja um ganhador. Então, essa ideia de hierarquização, de ranqueamento, ela é simplesmente um equívoco, né? Inclusive, colocar a nota do IDEB na porta das escolas. Isso também é outro equívoco, porque implicitamente o que está por trás disso é essa noção de ranqueamento. Secretaria de Estado da Educação anuncia a nota do IDEB como uma das melhores do país. É essa mesma a nossa realidade? As notas do IDEB em Minas Gerais, ela tem crescido tanto em 2009 quanto em 2011, que foi o último, são as últimas medidas que a gente tem. Mas saiu outra agora relacionada aos dados de 2013. Essas notas têm crescido. Entretanto, a gente tem que observar dois pontos importantes. O resultado para Minas Gerais é um resultado para todas as escolas de Minas, da rede estadual e da rede municipal. E o segmento que mais tem apresentado uma melhoria, isso não só para Minas Gerais, para o Brasil como um todo, é o primeiro segmento. São os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, são as notas desses alunos, o IDEB dessas escolas de quinto ano que tem melhorado de modo mais significativo. Isso é resultado de uma política intensa que tem sido implementada no país nos últimos anos de investimento nesse primeiro segmento da educação básica. Bom, dado isso, então a gente observa que é uma melhoria substancial mais no primeiro segmento. O segundo segmento, que se relaciona ao nono ano, que corresponde ao nono ano, ele tem uma melhoria relativamente pior do que a do quinto ano, e o ensino médio é de uma estabilidade e, inclusive, que não se atinge as metas que são previstas, né? Isso, em geral, acontece em todo o Brasil. Minas Gerais, para o primeiro segmento, tem apresentado uma melhoria significativa. Agora, a gente tem que observar uma outra questão. O ponto de partida do Estado já era um ponto de partida alto, tá certo? Então, se a gente for pensar em termos relativos, não é o Estado que melhorou mais. A gente tem outros exemplos. Por exemplo, Ceará tem apresentado, né, como ele começou, um ponto de partida do Ceará era baixo, ele foi apresentando melhorias mais significativas, né? Mais uma vez, não dá para fazer essa lógica do ranqueamento. Quando se fala que Minas Gerais está saindo melhor, está colocando isso em termos absolutos, hierarquizando essas notas, sem perceber o esforço de cada um desses estados em atingir as suas metas. Para finalizarmos, Flávia, o que nós percebemos que o que era para ser um instrumento de diagnóstico tem se transformado aí num elemento para responsabilizar o professor, para responsabilizar a escola pelos resultados. É esse o caminho para uma educação pública de qualidade? Eu gosto de dizer, e tenho defendido essa ideia, de que as grandes críticas, as medidas, a indicadores, são críticas relacionadas aos usos que esses indicadores têm, né? Aos usos que a mídia faz, que o governo faz, enfim. É importante que a gente tenha um registro, que a gente tenha informações, porque sem essas informações a gente não poderia falar de desigualdades escolares, a gente não poderia falar de exclusão escolar, a gente não conseguiria fazer um diagnóstico, afinal de contas,
das nossas condições do nosso sistema escolar. A sociedade ela tem pedido transparência. Quando a gente tem a Secretaria de Saúde, por exemplo, lança uma informação a respeito de quantas pessoas se vacinaram contra a gripe, a gente está tendo um indicador, né? Não foi atingida a meta, a gente precisa, né, cumprir metas, enfim. A medida, ela é interessante, ela é essencial. Agora, o problema é o uso que se faz dessas medidas. Você pôde conhecer um pouco sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e pôde comparar o que de fato é o objetivo desse indicador com o uso político que a Secretaria de Estado da Educação faz. Nós pudemos perceber na conversa com a professora Flávia que a imposição de aprovação influencia no indicador, que o indicador é uma média, não é o resultado de todos os alunos. E é um perigo nós utilizarmos média como se fosse o único indicador de qualidade na educação. Agradeço a oportunidade, acho que a população teve aí uma chance de conhecer um pouco mais desse indicador que aparece de forma tão bonita nas peças publicitárias do governo. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada.